Peleja pela liderança da Operação Carbono Oculto, os dois possíveis adversários em 2026, chamando para si a responsabilidade, mais uma expressão do pós-Bolsonaro. Então você teve nessa guerra de coletivas, né? Essa guerra de entrevistas coletivas, da parte do governo federal, Ricardo Lewandowski, com aquele carisma extraordinário, e Fernando Haddad, da exausto Haddad. Meu Deus do céu, como deve ser difícil ser ministro da Fazenda. Deus me livre. Andréa, quais cargos você jamais... Eu nunca assumi, não quero saber de cargo público, não, tá? Mas, assim, quais cargos você, assim, quais cargos você jamais assumiria? Jamais assumiria. Eu não sei qual viria em primeiro lugar, mas eu não assumiria. Ministério da Fazenda, meu Deus do céu. E Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Meu Deus, meu Deus. Jamais, 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 jamais. O Haddad era... Lembra quando assumiu? Tocava violão, tá envelhecido, tá murcho, chupado. Uma coisa horrorosa. Quer dizer, não estou dizendo que ele tá horroroso, não. Bonitão, Haddad, tá? Pelo amor de Deus. Que tá com aspecto cansado. Meu Deus do céu. Mas estavam lá os dois, Lewandowski e Haddad, foram a campo para capitalizar a operação, trazer para o governo federal. E aí o Lula fez questão de, nas redes sociais, bater o bumbo, dizendo que o trabalho começou com a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça. Eu tenho aqui o texto de ambos, deixa eu achar, para a gente analisar. O de Lula. A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui, em atuações coordenadas. Aí vejam que ele vai dar centralidade a aqueles órgãos, instituições ligadas ao governo federal, minimizando a participação dos grupos estaduais de São Paulo. Em atuações, e é óbvio que as coisas são coordenadas entre os dois e divididas e cada um cumpre o seu papel. Né? Estou falando aqui do discurso político da rapaziada. Em atuações coordenadas que envolveram Polícia Federal, Receita Federal e Ministérios Públicos Estaduais, foram deflagradas 3 operações simultâneas nos setores financeiro e de combustíveis, envolvendo 10 estados. O trabalho integrado, iniciado com a criação no Ministério da Justiça do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta essas práticas. Aí vem a parte do governo de São Paulo, segundo o qual o governo de São Paulo, Tarcísio, governador de São Paulo, vindo a público para dizer que a ação, ele também gravou vídeo, que a ação foi feita graças ao trabalho do GAECO, portanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo, com as polícias de São Paulo, trabalho que se expandiu, né, trabalho que a partir de São Paulo teria se expandido para todo o Brasil, cada um trazendo para si a responsabilidade. Então, diz Tarcísio de Freitas, também no seu vídeo, nas redes sociais. A diferença dos textos, né? A maior operação de inteligência e combate ao crime organizado no setor de combustíveis da história, Carbono Oculto, foi deflagrada na manhã de hoje. Trabalho do GAECO, Ministério Público de São Paulo, com as polícias de São Paulo, que se expandiu para todo o Brasil, colocando o dedo na ferida e enfrentando com coragem grupos que ninguém teve coragem de enfrentar e que até então acreditavam ser intocáveis. Dá uma em Alckmin também, né? Alckmin agora é Lula, né? Foi governador de São Paulo, muito tempo, não quis enfrentar. E que até então acreditavam ser intocáveis. As facções estão sendo enfrentadas como nunca antes, e a mensagem é clara: em São Paulo, o crime organizado não terá vez. Cada um puxando para si a responsabilidade. Foram 3 operações, né? O governo federal embrulha tudo com uma só. A Carbono Oculto, ela que é a mais importante, outras 2, sim, sobretudo da Polícia Federal, a Carbono Oculto, que é a mais importante, foi articulada, ela deriva de trabalhos do GAECO, portanto, Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal, que é governo federal, que é ligado ao governo federal. Então, tem as 2 partes, certo? Menos Polícia Federal, menos Lewandowski, menos Ministério da Justiça e, sobretudo, GAECO, certo? Vamos tratar a coisa do ponto de vista institucional um pouco. GAECO e Receita Federal. Sim, articulação. Esse é o centro dessa operação, é o centro deflagrador. GAECO, São Paulo, Receita Federal, Brasília. Esse é o coração da Carbono Oculto. Tanto assim é que estavam no evento paulista, claro que é para politizar, estava o secretário de Segurança Pública, o Derrite, de São Paulo, estava lá, foi convidado pelo Ministério Público para participar, estava lá capitalizando. Mas também estava o Robson Barreirinhas, certo? Que é o chefe da Receita Federal, indicado por Lula para essa função. E que exerce, Barreirinhas, um papel político também, tá? Não é um técnico, Robson Barreirinhas à frente da Receita Federal. Então, cada um lá mandou o seu representante para fazer discurso. E aí eu entro num outro ponto importante que vocês certamente observaram, que é a culpa de Nicolas Ferreira.
É interessante também o texto sobre ter sido aquele vídeo malandro de Nicolas Ferreira, operando nos limites ali, sobre aquilo que deflagraria a crise do Pix, né? Aquele vídeo de janeiro de 2025, desse ano. Esse senhor Barreirinhas, atenção a isso, deu a senha, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, deu a senha para que se atribuísse, de repente, a Nicolas quase que a responsabilidade sobre a atuação do PCC no setor de combustíveis e nessas fintechs, em algumas empresas do mercado financeiro. Ele não fala, Barreirinhas, diretamente sobre Nicolas Ferreira, não cita Nicolas Ferreira, mas deu a senha. Indicou que aquele vídeo, né, que aquela onda gerada a partir do vídeo, a suspeita das pessoas sobre as intenções do governo, o governo não é taxador, raspador de taxa, é um governo que está buscando dinheiro em todo caso. As pessoas não desconfiaram à toa, né? Elas entraram na onda porque o governo deu indícios para isso, inclusive o governo comunicando muito mal. Então, o senhor Barreirinhas, nesse evento, né, falando, deu a senha para a afirmação que depois prosperaria de que a chamada campanha contra aquela instrução normativa da Receita, aquela instrução normativa que pretendia fiscalizar o PIX e também as fintechs, que aquele movimento que ficou materializado no vídeo de Nicolas Ferreira teria sido uma ajuda ao crime organizado, que graças àquilo ali o PCC teria podido estruturar ou avançar nessas operações aqui criminosas de bancarização, de esquentamento das suas operações. Isso é um texto político que imediatamente pulou para várias reflexões tratado como verdade. E as coisas não são bem assim, né, pessoal? A Andreasa está defendendo o Nicolas. Pô. Vocês me conhecem aqui, eu não deveria nem ter que dizer isso. Eu tenho certezas sobre Nicolas Ferreira. Mas o meu papel aqui é com a informação e com a análise da informação e do discurso. Nós estamos falando aqui de uma investigação, certo? Que já dura 2 anos, que ela teve 2 anos de duração, que ela remonta a 2020, no seu período apurado. Pelo menos 2020, certo? O vídeo de Nicolas, o vídeo oportunista de Nicolas, é de janeiro de 2025. Para gente ter temporalidade, noção, ritmo das coisas. Os possíveis efeitos de Nicolas, portanto, do vídeo de Nicolas, para essas operações, esse efeito teria alguns meses. Né? Os meses em que a instrução normativa, que começaria a vigorar em janeiro, os meses em que ela não vigorou. Mas esse período todo anterior, certo? Isso tudo aqui correu solto. Longamente.